Alô, tudo bem? Meu nome é Ronald Almeida e mais uma vez vou fazer um vídeo da série Conhecendo a Verdade. Antes, quero saudar as pessoas que apoiam esse projeto do YouTube, né? Como, por exemplo, a Miriam Santana, a Dona Zélia, a turma lá de São Caetano, né? A CB Produções. Foi essa produtora que fez o filme Louvores Radicais, que está no YouTube. O irmão Bandeira, o irmão Sérgio, o irmão Lintiano, esses três são da Igreja Adventista da Jefio aqui em Caruaru. Hoje temos um tema chamado Luz e Sal. Foi um dos participantes do programa que me sugeriu fazer essa mensagem, Luz e Sal, baseado em Mateus, vamos ver aqui Mateus 5, do 13 ao 16, que diz: vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O verso 14 falou de sal, agora fala da luz. O verso 14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Amém. Mateus 5, 13 a 16. Eu peço que, antes de começarmos a falar sobre esta passagem, eu peço, dê o seu like, se inscreva, compartilhe ao maior número possível e ajude-nos a crescer. Nós agradecemos antecipadamente, ok? E agora vamos dar uma olhada em Colossenses 4:6. Vamos falar do sal, não é? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém. Primeiro fala que nós somos sal e as nossas palavras têm que ser temperadas também como sal. Entendeu? Quando os incrédulos nos perguntar por que estamos seguindo esse caminho, nós devemos falar de uma forma agradável, igual a uma comida com o sal na sua medida certa, né? É gostoso, né? Um queijinho salgado, um arrozinho, feijão com aquele sal na medida certa. Então assim é a nossa palavra, temperada com sal, isso é, responda ao povo sem agredir, sem apontar defeito, fale do amor de Cristo com mansidão, sem chamar ninguém de filho do demônio, sem querer dominar a conversa, entendeu? Tem gente que usa essa técnica que eu não concordo. Quando vai discutir, não deixa o outro falar, só quer falar. E isso tem acontecido em muitos debates. Isso é uma falta de honestidade, isso é falta de educação, isso são pessoas não cristãs. E quem tem a verdade, quem é o dono da verdade, não precisa usar de trapaça. Vamos aprender a ser educados, né?
Você fale do seu ponto de vista, fale da sua crença, mas deixe o outro falar também. É assim que a gente fala de uma forma temperada com sal, como diz na Bíblia, sem agredir. Eu vi uma coisa lamentável no vídeo, tá? Um pregador pregando nas ruas e viu aquele pessoal de uma seita, né? Que eu não vou dizer o nome da seita, mas aquele povo que fica distribuindo na rua literatura de graça, né? Eles têm um carrinho, eu vou chamar de carrinho, que parece um stand-up, um muralzinho de amostras com as literaturas dele. Então esse cidadão pregador falou agredindo, dizendo: vocês são de uma seita, vocês vão queimar no inferno, etc. E o pessoal dessa suposta seita apenas ouvindo calado. Quer dizer, esse pastor falou com palavras temperadas, não com sal, e sim temperada com veneno de serpente. Meus amados, evitem agressões desse tipo. Não precisamos disso. Jesus Cristo, de um modo geral, na maioria dos casos, respondia com mansidão e tratava bem as pessoas. Esse era o modo geral de Jesus, falar com as pessoas, tá certo? Então, vamos ter nossas palavras temperadas com sal. A palavra salário vem de sal. Por quê? Porque, veja, naqueles tempos, o sal era um produto muito precioso. Tanto que os soldados romanos aceitavam o seu pagamento em forma de sal, de tão importante que era naquele tempo. O sal preserva os alimentos. Hoje tem algo melhor do que o sal, né? Tem a geladeira, mas naquele tempo não tinha. Então o sal preservava muito bem os alimentos naquele tempo. Tá certo? E nós somos chamados a preservar a palavra de Deus. Preservar. Não permitir que a palavra de Deus entre em extinção. Tem muita gente usando as redes sociais para depreciar a Bíblia. São ateus fazendo guerra contra Deus, contra a palavra. São também religiosos pregando heresias, enganando os pobres para extorquir dinheiro. Nessas falsas religiões em que usam a Bíblia, usam o nome de Cristo, mas é tudo mentira. Deus nos chamou para preservar a verdade da palavra de Deus. Nós não devemos ficar calados. Esse é um dos lados bons das redes sociais, não é? Em televisão de canal aberto é proibido fazer denúncia contra a falsa igreja, a não ser que essa falsa igreja tenha ultrapassado os limites. Mas, no modo geral, é proibido. Mas nas redes sociais nós podemos, sim, denunciar as mentiras que pregam por aí e pregarmos a verdade, quer dizer, combatendo mentira e preservando a verdade. Deus nos chamou para preservar a verdade, da mesma forma que um sal preserva por muito tempo um alimento, né? O sal naquele tempo, e ainda hoje, curava feridas. Hoje não precisa passar sal, né? Hoje tem metiolato e o metiolato de hoje não arde. Hoje tem métodos melhores para curar feridas. Mas naquele tempo
o sal era um dos curadores, era, digamos, o mais natural que curava das pessoas de chagas e de outras enfermidades. Nós somos o sal da terra. Deus nos chamou para curar pessoas doentes do espírito, pessoas com as enfermidades morais lá embaixo, pessoas com autoestima lá embaixo, pessoas sem esperança. Mas Deus nos chamou também para promover cura física. Eu ainda acredito no dom de curar, tá? Eu creio nisso, no dom de tirar demônios e fazer com que as pessoas sejam curadas através do verdadeiro exorcismo. Eu creio nisso ainda. Claro, hoje também estão promovendo falsas curas, não é? Estão promovendo. Tanto que Jesus advertiu, está lá em Mateus 7, 22 em diante, quando os falsos mestres iriam dizer: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos milagres. Aí Jesus vai falar: apartai-vos de mim. Tá? Então vamos ter cuidado com os falsos curandeiros dessas falsas religiões que tem por aí. E como é que eu vou saber o nome? A verdadeira religião só prega aquilo que está na palavra. Enquanto tem pregadores que só pregam isso, né? Só pregam isso, digamos, eles pregam: aceite Jesus que vai ficar rico, nunca mais vai ter problema na vida, nunca mais vai ter que andar de ônibus, agora é carro do ano, é casa própria, vai ficar rico e vai ter saúde. Até certo ponto eles estão certos. Até certo ponto eles são corretos nisso. Mas veja, Deus não prometeu que vai nos livrar de todo tipo de problema. Ele não prometeu isso. Tá certo? Jesus falou: no mundo tereis aflições. Quer dizer, seremos abençoados, mas também passaremos por tribulações. E Deus não prometeu riqueza para todo mundo. Ele não prometeu isso a todo mundo, não. Vocês vão sempre ver isso. Crente rico, crente pobre, crente morando na favela. Vai ver isso também. Pobreza e riqueza não é termômetro para medir fé de ninguém. Tá certo? Mas vamos voltar a essa questão do sal, né? Da mesma forma que o sal curava, também nós somos os enfermeiros de Deus para curar as pessoas enfermas. O sal dá sabor ao alimento. O sal era e ainda é agradável e também devemos ser. Se não formos agradáveis, então somos o sal insípido. E o que foi que Jesus falou? Vamos dar uma olhada, vamos ver novamente aqui Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5, estou voltando aqui a parte. Se o sal for insípido, eu acho que é insosso essa palavra, né? Se o sal for insosso, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Que tipo de sal estamos sendo? Um sal agradável, de sabor, ou um sal insípido? Um crente rabugento. Sal insípido é um crente rabugento, mal-humorado, sempre reclamando, às vezes pegando briga com o vizinho, que vergonha. É esse o tipo de crente que você é? Uma pessoa desagradável? Sim, irmãos. Todos os crentes são sal, mas tem um crente que é o sal, salgado mesmo, agradável, que faz o alimento ser bem gostoso, né? Mas tem um crente que é um insosso, é um sal insosso. Não presta para nada a não ser jogado fora, ser vomitado por Jesus, como diz lá no Apocalipse. Jesus disse: estou a ponto de vomitar você de mim. É um termo que quer dizer, estou a ponto de te rejeitar. Imagina, né? Ser rejeitado por Jesus. Mas, falei do sal. Nós somos a luz também. Nós somos a luz. João 8,12 diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Vamos analisar, né? Jesus é a luz maior. Nós somos uma luz menor. Aliás, Jesus é o sol da justiça e nós somos como se fosse a lua. Como assim? O sol é um astro luminoso, a lua não é. Luminoso que é isso? Tem luz própria, o sol tem luz própria, a lua não. A gente vê a lua lá no céu, mas a gente só consegue ver a lua porque o raio do sol atingiu a lua e por isso que nós podemos ver a lua. O raio do sol clareou a lua, mesmo sendo de noite. Mas o sol conseguiu. Então a lua tem luz sim, mas é uma luz que não é própria dela, vem do sol. A mesma coisa somos nós somos a luz, mas essa luz brilha por Cristo. Quando Cristo habita em nossa vida, nós brilhamos. É uma luz que não é nossa, é de Cristo. Se não fosse Jesus em nossa vida, dentro de nós seríamos um astro invisível aos olhos do povo. Tem dias que a lua está no céu, mas a gente não vê, porque o raio do sol não atingiu ela. Nós dependemos de Cristo. E aqui também diz, ó, Jesus é a luz, nós somos a luz. E vamos ver mais o que é a luz aqui. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Amém. A palavra de Deus é luz. Nós somos luz anunciando a luz da palavra. Sim, irmãos, somos luz. Amém. Estamos anunciando a luz da palavra. Esse mundo está em trevas, está cada vez pior. Jesus nunca disse que a situação vai melhorar, muito pelo contrário. É guerra, é fome, é desgraça. A nossa nação está quase entrando numa era de ditadura. Se a gente não acordar com o nosso
voto nas eleições desse ano, viu? Vai virar uma ditadura a nossa nação. Aí vai ver que as trevas vão ser pior ainda. Vamos ter que pregar o evangelho na miséria. Mas a Bíblia é essa luz nesse mundo de trevas. O povo não sabe mais nem o que é certo e errado. Não sabe, mas a Bíblia mostra o certo e o errado. Por isso que é uma luz. Tanta gente fazendo besteira. Olha, tem gente até, gente cristã, fazendo besteira. Por quê? Não conhece a luz que é a Bíblia. Mas eu vou dizer, viu? Eu estou vendo que a culpa não é dos padres católicos. Eu sempre vejo os padres aí no YouTube fazendo suas palestras, no Instagram. Eles pregam direito. Eu vi agora um padre dizendo, né? Tem crente que é, assim, um hipócrita, porque está na igreja, mas não quer largar o pecado. Eu pergunto, esse padre está errado? Está errado? Está não. Tem gente que está numa igreja, pode ser católica ou de crente, não quer abandonar o pecado. Aí pronto. Tem crente e católico que estão em trevas. Tem gente que um dia vai para a missa, no outro dia, na outra noite, numa segunda, numa terça, está se prostituindo. Vê que absurdo. Que adianta ir para a missa um dia e no outro dia não querem abandonar o pecado. Cristãos, né? Tomando uma cachaça ou uma pinga, derrama no chão e dizendo isso aí é para o santo. Não adianta ser generoso para o santo dessa forma se você não quer abandonar essas coisas. Gente fornicando. Tem um rapaz que vive amasiado, eu falei que isso é errado, aí ele disse, não é errado não, porque eu não acho, porque a gente se ama, eu e minha mulher se ama. Ele diz mulher, mas não é mulher, né? Tão amasiado, então não é esposa. Ele acha que o fato de se amar é uma desculpa para transgredir a lei de Deus. Quer dizer, pessoas que estão aonde? Nas trevas. Não querem fazer a vontade de Deus. Eu já falei num vídeo recente, né? E é bom repetir, eu tenho costume de repetir. Tem gente que diz, eu amo a Virgem Maria. Ninguém ousa falar mal da Virgem Maria. Mas a Virgem Maria disse, faça o que o meu filho manda. Ela disse lá na boda de Caná, né? Quando Jesus foi convidado àquela festa de casamento, ele transformava em vinho. Jesus falou aos homens lá da festa, faça o que meu filho manda. Aí você ama a Virgem Maria, diz que ama a Virgem Maria, mas está fazendo o que o filho dela manda? Hein? Adianta dizer eu amo a Virgem Maria, mas vive uma vida de desobediência? Eu amo a Virgem Maria, mas qualquer coisa parte para a briga. Eu sou calminho, mas pisou no meu calo, eu parto para a briga. Ama a Virgem Maria, se benzendo todo dia e dando uma surra nos próprios pais, gritando com a própria esposa, um mau exemplo para os filhos. Uma vida no vício, nos maus hábitos que desagrada a Deus. Adianta dizer que ama a Virgem Maria dessa forma? Lê a Bíblia e você vai ver que não adianta nada. Amor sem obediência é amor fingido. É isso que eu estou vendo. Padres bem intencionados, eles pregam o que é certo. Eles pregam o que é certo. Mas tem gente que quer ignorar, né? Vai fazer o quê? Meu caro irmão,
você estuda, você é um jovem estudante, está fazendo quinta série, sexta, faculdade, faz o seguinte, né? Se a tua luz não está brilhando no colégio, olha que luz está se referindo a testemunho, né? Testemunho se refere ao seu comportamento. Se tua luz não está brilhando, então nunca diga que é crente, jamais diga isso. Não diga isso, né? Na escola pratica bullying, misericórdia, um crente praticando bullying, não é receber não, é praticando. Piadas imorais entre os colegas, na rede dos escarnecedores, na mesa dos escarnecedores, não é? Fuma e bebe para agradar os colegas, não é para agradar a Cristo. É um colante na prova, fica colando. Aqui em Caruaru chama-se filar, né? Mas o nome é colar na prova, que é um tipo de trapaça. Você age dessa forma? Então diga que é crente não. Primeiro, para não envergonhar o nome de Cristo. Segundo, que você só vai receber repreensão. Ah, você é crente, tu é crente e fica fazendo isso. Tu é crente, você dizendo que é uma moça crente, não sei nem se é moça por causa dessa roupa imoral que tu usa, dizendo que é crente, usando uma calça comprida bem apertada, uma roupinha curta. Crente dessa forma? Irmãos, para nossa luz brilhar, fazer nossa luz brilhar, para mostrar quem somos, temos que primeiro fazer uma reforma em nossa vida. Se não fizer uma reforma, de nada vai adiantar. Só vai ser repreendido. Bom, para encerrar aqui, é incrível, né? Quando a gente está assim, quando um satélite artificial está no espaço e fica filmando a Terra, aí dá para ver luzes, as luzes da cidade sendo vistas do espaço. Mas como é que pode isso? Como é que um simples poste pode criar luz que pode ser vista do espaço? É porque a luz de um poste se junta com a luz de outro poste e com a outra de outro poste, um perto do outro, aí vai se juntando. Aí não é só uma luz, uma fonte de luz. São várias fontes de luz que se juntam. Então o que a gente vê do espaço é um conjunto de postes, de luzes de postes. Entendeu? É isso. Se nós como luzes da igreja se juntarmos, fazermos o trabalho em equipe, nós vamos fazer muita coisa pelo Evangelho, muita coisa. Se você é uma luz, você já está fazendo muita coisa para o Evangelho, uma luz acesa, né? Uma pessoa que dá um testemunho. E se juntando, fazendo esse trabalho em equipe com os outros irmãos que são luzes, aí sim vai para frente o trabalho. Sim, irmãos. E eu termino fazendo essa pergunta. Que tipo de sal você é? Um sal bem salgado ou um sal que não presta para nada, não tem gosto? E você, melhorou o seu testemunho para fazer sua luz brilhar entre os homens? Se não, não se desespere. Enquanto estivermos vivos, sempre temos a oportunidade de recomeçarmos. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida.